Alô, amiga, alô, amigo, alô, você, tudo bem? Estamos dando início a mais uma mensagem SOS Verdade, Reinaldo de Almeida. E quero lembrar vocês que na semana passada falei sobre o clamor público sobre a decisão do ministro Fachin do STF. Hoje, dia 19 de março de 2021, vou falar do desdobramento do que aconteceu e apresentarei para você os prós e contras diante de uma possível intervenção militar. Na verdade, na semana passada, pudemos constatar várias demonstrações de apoio ao presidente Bolsonaro e a maioria dos participantes desse apoio pediam a intervenção militar pelas decisões duvidosas do STF, principalmente no tocante ao Lula. Ocorre que, a meu ver, estão perdendo tempo. Pois os militares não podem intervir sem serem provocados. Na verdade, volto a dizer que atualmente, legalmente, quem tem que intervir no STF é o Senado Federal. E os senadores é que precisam se posicionar e colocar em mesa a CPI que foi proposta, que tomou o nome de CPI da toga. Assim acontecendo, eles, os senadores, estarão atendendo o clamor do povo e não estarão prejudicando a soberania do país, nem colocando o nosso presidente em uma posição desconfortável. Você que está me assistindo, você sabe o que é uma intervenção militar? Você tem ideia? Os militares não podem entrar em ação para bater papo. Quando o militar entrar em ação, é para arrebentar com tudo que eles entenderam que está errado. Será que o momento é uma boa medida para o país? Fui buscar os esclarecimentos de um militar de grande credibilidade, explicando sobre a ótica dele o que é uma intervenção militar. Ouça esse depoimento e tire as suas conclusões. Faço das minhas palavras as palavras dele. Ouçam. Eu vou tentar explicar para vocês aquilo que eu não consigo fazer escrevendo. As Forças Armadas são instituições permanentes de Estado, não de governo. E elas são pautadas por dois princípios: a hierarquia e a disciplina. Se não existir a hierarquia, essa estrutura toda, em qualquer país do mundo, desde o exército romano, desde Alexandre o Grande, sempre foi assim na história da humanidade, a hierarquia é que mantém coesa uma força armada, um exército. Sempre foi assim. Outra coisa, a disciplina é importante porque cada vez que se quebra a disciplina, se afeta diretamente a hierarquia da tropa, em todos os seus níveis de comando. Então, as Forças Armadas, ou se você preferir, uma força armada, ela tem como princípio basilar a sua manutenção permanente. Então, ela precisa ficar coesa em tempos de paz e principalmente em tempos de guerra. E nós estamos vivendo tempos de guerra. E a Força Armada, ela transcende qualquer manifestação, qualquer pensamento contrário à sua doutrina. Principalmente em opiniões contrárias de alguns de seus membros. Ou seja, a Força Armada expurga todo aquele que não estiver dentro dessa estrutura de hierarquia e disciplina.
Se você quiser afetar uma força armada, destruí-la totalmente, é só você quebrar a hierarquia. Se tiver quebra de hierarquia, o que vai acontecer? Ela se dissolve por si só. Se nós tivermos quebra de hierarquia nas Forças Armadas, nós ficaremos sem Forças Armadas. E nesse caso, nós teremos invasões de países que estão cobiçando nossas riquezas, cobiçando nossos recursos, né? Nossas commodities. E o Brasil é o mais cobiçado do planeta, porque é o planeta mais rico. Nós temos tudo, o que os outros países já não têm. Quando alguém fala para você que o exército brasileiro não é o mesmo, que o exército brasileiro existem infiltrados, etc., eu posso garantir para você, o dia que ele tiver infiltração, ele acaba. Ele acaba por quê? Porque se a gente não tiver a disciplina, ou se eles não tiverem disciplina, hierarquia, totais 100%, não tem como haver respeito da tropa. Outra coisa, uma força armada, ela é voltada para a guerra, para o combate bélico. O Brasil tem a segunda maior expressão militar das Américas. Ninguém sabe disso. E todas as pessoas com quem eu já conversei sobre isso, eles fazem questão de não acreditar nisso. E o brasileiro não tem autoestima coletiva. O brasileiro não tem autoestima de povo. O brasileiro, como povo, não tem orgulho de si mesmo. Esse que é o nosso problema. Forças Armadas é um conceito distante para a maioria dos brasileiros. Então, uma força armada, ela precisa ter a sua linha de comando totalmente preservada. Agora, as notícias são tão ruins, existe infiltração e aparelhamento em tantos elementos da sociedade, que o brasileiro, por não conhecer militarismo, por não conhecer forças armadas, acaba acreditando que realmente existe lá dentro comunistas, que lá dentro existem traidores. Vamos considerar o seguinte, digamos que exista algum general que pensa diferente, algum comandante de tropa que pensa diferente. Se existir isso, fatalmente ele será eliminado. Fatalmente. Porque na hora que tocar o rebu, na hora que for necessário as tropas todas estarem coesas sobre um único comando, que nesse caso é o alto comando do Exército ou o alto comando das Forças Armadas, o cara que estiver na frente ele vai ser devorado. Vão passar com o tanque em cima dele. Então, é necessário pensar o seguinte, quem entra para o exército, ele de cara ele já fica sabendo que ali ele tem que responder pela hierarquia e pela disciplina. E esse é um conceito básico que fica entranhado dentro da mente, da moral, do coração do soldado. Aquele que se rebela, morre. E é por isso que existe o artigo 357 do Código Penal Militar, que diz o seguinte, aquele que trair o país em tempos de guerra, e nós estamos em guerra, ele vai ser conduzido a um tribunal militar, um tribunal de exceção, corte marcial, e será condenado à morte. Então existe pena de morte no Brasil, existe pelo Código Penal Militar. Em caso de guerra, o traidor da pátria, seja ele civil ou militar, vai ser condenado à morte. Essa é a punição. Então, isso tudo está vigente. Você imagina quantos traidores, quantos governadores estão traindo a pátria? As pessoas que têm concessão de TV, venderam para os chineses, traíram a pátria. Então, a gravidade é muito maior do que criança chorando de fome, nos faróis. A coisa está muito mais avançada, entendeu? Então, dizendo para vocês o seguinte, nós temos a segunda maior expressão militar das Américas. O primeiro, claro, são os Estados Unidos da América do Norte. Aliás, esse é o primeiro do mundo. Não existe poder bélico de destruição maior do que os Estados Unidos. E segundo, nós temos o Brasil. E o terceiro é o Canadá, o poderoso Canadá. Agora, falar isso para a maioria dos brasileiros não adianta, porque muita gente pergunta e depois, quando a gente responde, a pessoa some da rede.
Então você não tem feedback. Então a pessoa me pergunta alguma coisa, eu respondo, e a pessoa desaparece. Não existe nem alguma coisa falar, ok, concordo, ou não concordo. Isso não existe, entendeu? Então nós estamos vivendo uma crise muito grande de conhecimento, uma crise de vontade, que na verdade é a crise de patriotismo. As pessoas precisam amar o Brasil, mas amar, sabe, com todas as letras. Mas amar é um sentimento, e sentimento não é ação. Nós temos que ter ação, o nosso povo tem que ter ação. Não adianta ficar esperando que um dia, quem sabe, Deus vai ajudar, sabe? Deus já está ajudando, Deus já ajudou. Deus fez o brasileiro, nós todos, com saúde, entendeu? Com inteligência, com família estruturada, com vontade, um país maravilhoso. A ajuda já está. A bola está com o povo agora, o povo tem que agir. As Forças Armadas jamais irão agir sem ajuda do povo, jamais. Não vão agir sem apoio do povo, e não vão agir sem que o povo peça. No Egito, aquela manifestação de 1,5 milhão, imagina você, só 1,5 milhão de egípcios na Praça Tahrir, no Cairo, eles ficaram ali dias e dias até que o exército entrou e destituiu o presidente. Eles conseguiram fazer. Foi o início da Primavera Árabe. Agora, aqui no Brasil, não adianta fazer essa manifestação no final de semana, o pessoal vai tudo contente, tirando selfie, sabe, tudo alegre, carro de som. Quando você pede intervenção militar, a carranca do brasileiro tem que ser outra, ele tem que ir com ódio, entendeu? E ele tem que entrar e pedir forças armadas, com clareza. Não adianta falar fora corrupção, porque a corrupção é totalmente impessoal, entendeu? O cara fala fora corrupção, e pega em quem? Não pega em ninguém. O político está walking and shitting about isso daí, entendeu? Ele não está nem aí com coisa nenhuma. Eu não sei se eu estou respondendo para vocês. É necessário confiar nas Forças Armadas, por quê? Porque elas são coesas. Se você vê que o Exército está funcionando, então a resposta é essa, ele está coeso. Entendeu? E esse negócio de falar que Mourão é isso, que Mourão é aquilo, vocês não têm ideia do que é o general Mourão. Vocês não têm ideia do general Mourão comandando um exército ou comandando um país inteiro como o nosso. Se Mourão chegar à presidência por qualquer motivo, Deus permita que ele seja cristão a ponto de não matar os inimigos. Porque eu confio que o Mourão, realmente, se ele entrar, ele vai ser um exterminador de comunistas. Entendeu? E não adianta falar, ele sorriu, mas o general sorriu para o Maia, ele sorriu para o Alcolumbre. É claro que ele sorriu. É claro, pessoal. Tem um ditado que fala assim: mantenha seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Como que ele pode saber como atuam os inimigos se ele ficar distante? Isso não existe, pessoal. Não existe. Então, eu quero que vocês confiem. Agora, se você não conhece, você não serviu o exército, não passou pela força terrestre e não esteve, como eu estive, no governo militar de 64 até 85, vocês não têm noção o que é o exército trabalhando. Entendeu? É duro, pessoal. É duro. E o exército não muda, porque isso são protocolos que passam de pai para filho. Chama-se a transmissão do conhecimento intergeracional. Geralmente os generais têm pais generais. O pai do general Vilas Boas também foi general. O pai do general Mourão também foi general. Então esse conhecimento é passado de pai para filho, está no DNA. E nenhuma pessoa aguenta tanto tempo, mais de 40 anos de carreira, se ele não seguir totalmente, até o último fio de cabelo, os protocolos militares, a filosofia castrense, que é o quê? Defender o país até as últimas consequências. Mas como que você vai defender o país? Ele não pode agir. Sabe por quê? Se o exército tomar o governo de uma forma autônoma, daí você vai ter aqui Rússia, China, tudo aqui na porta, entendeu? E a ONU aprovando, porque daí é sim usurpação de poder, daí é golpe militar, e nós não precisamos de golpe militar. Vai ser o fim do Brasil, porque nós vamos ter intervenção militar internacional matando todo mundo. E é isso que eles querem, estão forçando que o exército entre sem aval do povo. Agora, como todo poder emana do povo,
O povo tem poder maior até do que do Bolsonaro, que o poder emana do povo. O poder não emana das Forças Armadas. O poder não emana do Congresso, nem do Supremo. Então, não, o poder emana do povo, só que o povo não sabe. Nosso problema não é o coronavírus, nosso problema não é o comunismo, não é nada disso. Nosso problema é o povo. O nosso povo foi destituído de ânimo de luta. Nosso povo não teve educação moral e cívica, a massa não teve isso. E o que eles conseguiram foi desconstruir o amor à pátria. O jovem não tem noção do que é pátria. Tem muita gente que está no Brasil, anda para lá e para cá, viaja, e não sabe o que é Brasil. Não tem amor, não foi construído a parte afetiva da história, como tem nos militares. O militar, ele saúda a bandeira e canta o hino nacional 300 e mais ou menos, tirando as férias, 350 vezes por ano ele faz isso. Agora multiplica um militar de carreira como é o general, faz isso 350 vezes 40 anos. Veja quantas vezes esse homem olha para a bandeira e se emociona com a bandeira e canta o hino nacional e comanda a tropa. Então vocês não têm noção do que é, pessoal. Acontece que tem uma barreira entre o civil e o militar. Porque o militar entende o civil, entende o psicossocial, entende tudo que está acontecendo. O general entende tudo. Mas o civil não entende o militar. Porque foi colocado que militar é truculento, é ditador, né, é torturador. O povo acreditou nisso. Então essa que é a geração que está por aí, que desconfia. Não precisa desconfiar, porque a força se autoprotege. Problemas dentro da força são resolvidos pela força. Força que eu digo é a força terrestre. Entendeu? E eles vão resolver o problema. Tem que confiar, pessoal. Assim como eu confio no Bolsonaro plenamente. Bolsonaro sabe o que está fazendo. E ele conta com um aparato militar aí, bélico, que é a segunda expressão maior das Américas. É muito poderoso, pessoal. Então, eu quero tranquilizar vocês, mas também não obrigo vocês a confiarem em mim e acreditarem no que eu falo. Eu passei pelo inferno. Falo para você, entrei no exército de Caxias, passei pelo inferno. Saí ileso, graças a Deus, mas essa turma atirava para matar. Passava em frente às unidades militares com metralhadoras atirando. Eles eram covardes, entendeu? E você sabe disso, que mataram soldados, né? Mataram policiais militares, mataram, pessoal. Então, essa turma toda teve que ser abafada na porrada. Então, o exército agiu com muito rigor, e ele é sempre o mesmo. E se abrir as portas dos quartéis para os tanques saírem, não vai sobrar para ninguém, vocês vão ter que ficar em casa. Todo mundo civil vai ter que ficar em casa ou vai sofrer, vai dançar, entendeu? Porque intervenção militar é isso. É a pior das guerras, porque é irmão matando irmão. Então, confiem. Entendeu? Eu sei que o meu discurso, desculpe se eu me alonguei muito, mas eu precisava passar para vocês isso, para vocês repicarem. Confiem nas nossas Forças Armadas, confiem no Bolsonaro. 80 milhões de brasileiros amam esse homem, esse presidente. Mais do que foi a Argentina com Perón, ou a Alemanha com Hitler, ou China com Mao Tse-tung. Bolsonaro é amado. Ele é idolatrado. Confie nisso, pessoal. O Brasil vai sair dessa. Nós temos que levar informação para o povo. Nós temos que levar sempre otimismo para todo mundo. E o pensamento tem que ser, vai dar certo, vamos conseguir, nós vamos vencer. Coronavírus, ok, é um vírus. Para mim, ele foi feito em laboratório na China para causar a desestabilização do mundo, a mando dos globalistas, a nova ordem mundial. Isso já está mais do que claro, pessoal. Tanto é que a China já está se reerguendo e tendo trilhões e trilhões de dólares por semana de lucro. Agora, o outro lado é o desemprego. Se a gente tiver desemprego, o chefe de família, ordeiro, trabalhador, vai virar criminoso, porque ele vai sair com uma faca ou com um machado e vai trazer o arroz e feijão para casa. Não sei de quem ele vai pegar, mas ele vai ter que invadir a residência para pegar. Entendeu? Vai ser o fim. Então nós temos que pedir o quê? Forças Armadas. O clamor popular nunca foi tão necessário como agora. Em relação aos intervencionistas, que a Laísa perguntou, eu falo para você o seguinte, esqueça o movimento intervencionista. Eu fui um dos primeiros que começou com isso em 2007, entendeu? Eu só tive contrariedades, que o pessoal não entende militarismo.
O pessoal, como viu que as Forças Armadas não entravam, começaram a ofender os militares. Não funciona desse jeito. Força Armada não entra porque não pode. Não pode haver intervenção militar sem apoio do povo, em nenhum país do mundo. Do mundo. Se o povo não se mexer, adeus. Adeus, Brasil, adeus tudo. É dessa forma que eu vejo, é dessa forma que é. Militares são feitos para guerra, para combate, para defender o Brasil. Isso que agora, as questões que têm que ser resolvidas pelo povo são espectro de ação do povo. E o povo não está sabendo agir, o povo não está sabendo conduzir a sua própria nação. Sem o apoio do povo, sem que o povo peça, os militares não vão fazer nada. Sinto muito, militar é para guerra, pessoal. É para guerra, não é para questões políticas. Entendeu? Forte abraço a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vamos todos com Deus avante. Entenderam? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que é uma intervenção militar. Você entendeu o que é uma intervenção militar? Pode acarretar várias consequências, ok? Eu, particularmente, continuo entendendo que as pessoas de bem que coordenam as carreatas de apoiamento ao presidente e que querem o impeachment do STF deveriam, de forma ordeira, visitar os 3 senadores, 3 senadores de cada estado. Cada estado tem 3 senadores. Então, visitem, cada estado visitem os seus senadores e peçam que eles procurem colocar em pauta o que tem que ser decidido, que é principalmente a CPI da toga. Somente os senadores atualmente podem fazer cobranças ao STF. É isso que eu tinha que dizer para vocês e espero que vocês tenham compreendido esse recado que foi dado para vocês. Quero aproveitar a oportunidade e dizer que continuo aguardando que vocês me deem solicitações de um tema para ser discutido. Basta ligar para a nossa produção diariamente, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, pelo telefone código 21-2719-1801 e dizer que você quer que fale sobre um tema que você escolheu, ok? Quero lembrar que a partir da próxima semana estaremos prestigiando em nosso momento musical, que voltaremos para o nosso momento musical, um cantor que esteja abrilhantando as noites na cidade de Niterói. Vamos começar por Niterói, ok? Até semana que vem e um beijo no seu coração. E que venha a vacina para que nós possamos ser todos felizes. Vamos voltar a sorrir com a vacina, ok? Um abraço, até semana que vem.